Olá, como vai você? Que bom estar aqui de volta. Eu sou a Rosângela, estou aqui representando o Instituto Elas por Elas, elas que ajudam e elas que serão ajudadas, elas que trabalham em prol de alguém que sofre e as que precisam de ser acolhidas, amadas e abraçadas. Estou aqui com as minhas amigas, somos uma equipe. Como eu disse, meu nome é Rosângela, sou mãe, sou avó, sou esposa, mas sou apaixonada por gente. Sou vinda de um universo onde eu tive muitas dores, né, pela vida, relacionamentos tóxicos, uma história um pouco pesada e triste, mas consegui dar a volta por cima e hoje me dedico a ajudar pessoas. Faço da minha vida, a motivação principal dela é ajudar a quem precisa, especialmente mulheres vítimas da violência e que são extremamente vulneráveis e que precisam dessa ajuda, desse carinho e desse cuidado. Eu vou falar um minutinho antes de eu apresentar as minhas convidadas sobre o nosso livro Improvável com Destino. Este livro tem tudo a ver, até na harmonia das cores, com o nosso instituto. Ele fala um pouco sobre a história de alguém que tinha tudo para dar em nada, para dar errado, mas conseguiu fazer a virada de chave e sair daquele patamar, não vai dar certo, tudo acabou para mim. Rompi com aquilo, consegui me levantar, curar minhas feridas, ressignificar a dor, trazer uma nova identidade e principalmente transformar a minha dor em propósito. E é isso que eu estou fazendo aqui. Se você tiver vontade de conhecer, você pode entrar no nosso Instagram, você pode pedir no direct, você pode pedir, eu tenho e-books também, a gente pode enviar para você. E, enfim, será um prazer poder te servir também com esse material. Obrigado. E eu quero aqui nessa oportunidade dizer que estou muito feliz. Por quê? Porque já tivemos aqui alguns outros episódios onde fizemos alguns debates com temas muito relevantes, muito interessantes, informativos e um verdadeiro despertamento para aquelas pessoas que precisam dessa informação, que precisam saber que existe uma luz no fim do túnel, que existe uma porta de saída, que existe uma forma de você também dar a virada na sua vida, como pessoa, como profissional, enfim, você pode mudar de história a partir da sua decisão, a partir do seu posicionamento. Eu estou aqui com a minha amiga Iraci. Tudo bem, Iraci? Tudo bem, você tá linda, hein? Iraci vai se apresentar para vocês, que é uma alegria tê-la aqui conosco, assim como as demais amigas que também vão estar se apresentando. Por gentileza. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidas com essas mulheres maravilhosas e com você, que precisa de uma virada de chave na sua vida. Eu sou Iraci Bianco, psicóloga, filha do rei, primeiramente, né? Porque, como já foi falado, nós somos imagem e semelhança de Deus, então eu sou filha do rei, sou mãe, sou esposa, sou psicóloga e sou mulher. Uma mulher que também teve uma história, e essa história houve uma virada de chave. Nós estamos aqui, né, nesse programa maravilhoso, nosso quarto programa do mês, né? Nosso quarto programa do mês. Trazendo conteúdos riquíssimos para você, mulher, que precisa sair desse lugar de vítima, desse lugar de sofrimento, desse lugar de dor. Esse lugar não é seu. Você tem um lugar especial. Então, a partir desse momento, fica ligadinha conosco aqui no nosso canal do YouTube, Elas por Elas. Compartilha com as suas amigas, com seus familiares, que muita coisa vai acontecer de bom aqui para você nesse dia. Seja muito bem-vinda conosco. Ótimo. Tem aqui também a Lud, que vai falar com a gente. Tudo bem, Lud? Tudo bem. Meu nome é Lutiesca, sou psicóloga clínica, pós-graduada em neuropsicologia e também pós-graduada em terapia cognitiva comportamental. Atendo online, presencial também. E no meu número de contato posso já Com certeza. Falar aqui? Sim. DDD 21 99583 0281. O meu @ é psicóloga Lutiesca. Me procura lá. E quero agradecer essa oportunidade de fazer parte do Elas por Elas, que para mim está sendo incrível essa vivência. E estando aqui com pessoas super, super competentes
E eu estou aprendendo muito com vocês. E é aquilo, né? Um aprende com outra. A outra sempre assim. Isso. Você tem alguma coisa muito especial que eu vou precisar de você. Aí você vai encontrar essa coisa em mim também. Então a gente vai se completando. Entendeu? Sim. Então a Iraci, você comigo, eu com você, eu com ela, e também a doutora Ana Ribeiro, que está aqui com a gente, Bianca também, que daqui a pouquinho vai falar com a gente. Mas eu queria pedir que Ana Ribeiro agora se apresentasse a todos vocês, porque vocês também conheçam essa pessoa assim maravilhosa. Pois é, eu quero agradecer a Deus primeiro e mais uma vez por esse quarto episódio aí, do Elas por Elas. Já tô assim, ó, figurinha conhecida aí no movimento do Elas por Elas, mas eu vou sempre me apresentar dessa forma, onde eu estiver. Eu sou a extensão da fonte criadora, eu sou a imagem e semelhança do Pai, e de nome me deram quando eu nasci Ana Paula. Pois é, mas você vai me conhecer sempre, pode me procurar como Ana Ribeiro, tá? Falar Ana Paula, ninguém vai me conhecer. Não. E para mim é muito prazeroso estar aqui falando desse assunto, de um movimento do Instituto da Rosângela, minha amiga, mais de 20 anos, na verdade, de amizade, de longa caminhada, em prol de mulheres como você, que passa por vários problemas emocionais, né, e um deles a violência doméstica, onde o Instituto vai estar te acolhendo, né? Então, conte com a gente, conte com essas mulheres incríveis, e se você é uma delas, né, que também tem algo para acrescentar, no sentido de acolher, se você é uma terapeuta, se você é uma psicóloga, uma psicanalista, e quer somar forças com esse movimento, então corra aqui, vai estar aqui, ó, o Instagram do Instituto, para você fazer parte dessa grande família em prol de outras mulheres que são vítimas de violência doméstica. Mais uma vez, minha irmã, muito obrigada por esse que legal ter vocês aqui. Um recado aqui rapidinho. Recado não, só para quebrar o gelo. Adoro quebrar o gelo. Fala. Já fiz musiquinha, que no final vocês vão conhecer a nossa Vamos música. cantar nossa musiquinha. Lembra de uma novela Elas por Elas? Elas por Elas. Mas era uma história, era uma ficção, né? Vagamente. Só que isso aqui, ó. Época, Não, mas eu só que ouvi isso falar. aqui, ó. Isso aqui não é uma novela, não é uma historinha, não é uma ficção. Isso é verdade. Elas por Elas nasceu no coração de Deus. Isso aí. E se Elas por Elas nasceu no coração de Deus, é para você. Então não é ficção, é verdade. Verdade. Sim. Gente, nós participamos de alguns outros episódios e nesse tempo nós já passamos aqui por assuntos muito interessantes, como falamos sobre a crescente violência e a estatística do feminicídio. Fomos logo ao início dos nossos programas, né? E depois nós fomos falando um pouco mais sobre a questão dos relacionamentos tóxicos, agressivos, abusivos, como sair disso e como é a convivência com esse tipo de pessoa. E foi assim tremendo, mas muito enriquecedor. E também passamos por outro debate falando sobre as 5 formas de violência que todo mundo já conhece, que nós não cabe comentar, mas já está no nosso canal, na nossa gravação, você pode acompanhar. E hoje nós vamos falar também de igual forma de um tema muito, sabe assim, há que se pensar, porque quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei muito reflexiva sobre os filhos do feminicídio, né? A gente já começa falando que feminicídio não devia existir, né, gente? Porque a gente sabe que violência sempre houve, pessoas que infelizmente morreram na mão de seus parceiros ou parceiras, sempre houveram, mas não da proporção e da forma como nós temos lidado com isso hoje. Aí vem essa perguntinha, né? Se o agressor elimina com a sua vítima, ou extermina com a vida dela, o que será desses filhos? Onde o pai vai preso, ele é denunciado e preso, na maioria, né? E a mãe vai, né, pela estatística, não são mulheres que morrem mais, né, na questão dessa violência, e os filhos dessa mulher, para onde vão esses filhos? Eu queria trazer esse debate aqui com vocês, que vocês me ajudassem a falar um pouco sobre esse tema, para a gente poder entender, né, e eu queria que uma de vocês já se pronunciasse sobre isso, os filhos do feminicídio. Sim. Que Então, coisa lamentável. É triste. Hoje, em consultório, eu tive muitas experiências com pacientes que são vítimas de feminicídio, onde a menina viu o pai matando a mãe na frente dela, e ela cresceu com esse trauma e ela não conseguia falar sobre.
Tanto é que quando a gente veio para o reprocessamento, eu deixei ela bem livre para que ela não precisasse realmente falar, porque eu não preciso saber da história, de fato, para reprocessar o inconsciente com a técnica, tá? E aí, ela hoje, ela conseguiu se libertar e depois da gente avançando na idade, ela conseguiu falar, doutora, eu vi o meu pai dando um tiro na cabeça da minha mãe, na minha frente, quando eu tinha 5 anos de idade. Oh, Deus, que trauma, hein? E aí, como que foi a vida dessa mulher? Uma vida o tempo todo com muito medo. Ela casou, ela teve vários relacionamentos tóxicos e abusivos, porque ela tinha muito medo de confiar nesse parceiro. E aquilo que estava codificado no inconsciente dela, como homem não presta, homem não vale nada, homem é abusador, ela estava nesse ciclo, porque ela não tinha referência boa. E aí, depois de muitos anos, né? Muitos anos, e hoje ela já está em alta, ela já separou desse relacionamento, desse último relacionamento, que realmente veio para ameaçar contra a vida dela. E aí, nesse processo que ela chegou para a terapia, que a gente foi reprocessando, eu entendi que aquilo era uma ferida do feminicídio dentro do ambiente familiar. E não só isso, não é só a questão vítima do feminicídio, é os frutos da violência doméstica. E aí eu posso trazer a minha experiência. Então, enquanto eu não me posicionei com relação à violência que eu estava passando, os meus filhos estavam colhendo informações através do cérebro humano, arquivando todas essas feridas de violência, de traição, de mentira, de gritaria, e os frutos na vida dos meus filhos. O primeiro se tornou traficante da favela de Acari. Por quê? Porque cada vez que meu filho de 7 anos via o pai me batendo, ele gritava pedindo ajuda. E na época eu morava na favela de Acari. E ele gritava, socorro, socorro, ajuda minha mãe, ajuda minha mãe. Só que quando ele descia, 7 aninhos, 7 anos. E eu tinha mais outros pequenos, menores. E os outros gritando em casa, esse menino, vendo isso. E aí quando ele descia, os bandidos estavam na porta da minha casa, acolhendo ele. Sabe o que eles diziam pro meu filho? Filipinho, não vai lá não. Isso depois as vizinhas me contavam, tá? Não vai lá não, deixa eles resolverem a treta deles. Olha isso. Depois que eles terminarem, você vai, fica aqui com a gente. O cérebro humano, ele tá em construção cognitiva, mental, emocional e motora. Houve aquele acolhimento ali. Acolhimento. Né? O que aquele cérebro entendeu? Que ali, lugar de acolhimento, era onde não tinha a briga dos pais. Sim. Esse menino, que é o meu primeiro filho, ele se tornou traficante da favela de Acari com 13 anos. Com 16 anos, ele foi preso com assalto à mão armada no centro da cidade, foi preso, saiu na saidinha do carnaval e nunca mais voltou para casa. Foi tomar conta de outra favela, de Acari e depois de Nova Iguaçu. E eu perdi o meu primeiro filho com 18 anos. Então, meu primogênito, ele é fruto de uma violência doméstica que eu não entendi e identifiquei que eu precisava me posicionar. Então, os frutos da minha vida com relação ao meu filho foi o luto. E o meu segundo filho, porque eu sou mãe de 3, o meu segundo filho, na pandemia, porque enquanto ele corria para pedir ajuda, o segundo filho estava gritando acuado, com muito medo, e vendo o pai me batendo, e vendo o pai espancando. Ele não tinha voz para falar, para pedir ajuda, ele só tinha voz para chorar. E ele tinha quantos anos, é? Ele tinha, a Rafaela tinha 3 e ele tinha 2. A Rafaela tinha 2 e ele tinha 3 aninhos. Bloqueou. Você sabe o que aconteceu? Veio como sintoma na vida do Rafael, na pandemia. Ele foi diagnosticado com bipolaridade tipo 1, com surtos psicóticos. Ele tentou suicídio 2 vezes. Tentou tirar a vida 2 vezes. Olha os frutos aí de uma parentalidade inconsciente, dos frutos de uma violência doméstica que a mãe não se posicionou. Foi internado 10 vezes traumaticamente. 10 vezes amarrado, como se fosse um animal, porque ele estava em surto psicótico. E esses são os frutos. O fruto da terceira filha é uma criança ainda que está hoje adulta, mas está em tratamento emocional, porque ela não tinha referência paterna e materna, entende? Então ela cresceu com um senso de justiça. Por que é advogada criminal?
Olha, Senso de Porque tem a ver justiça. com tem a ver com a história A minha dela. mãe história apanhou, a minha mãe foi traída e eu não aceito isso. E ela é extremamente colérica, que a gente fala dos traços de personalidade e temperamento. Porque o meio fez com que essas crianças todas tivessem os sintomas: ansiedade, SPA, síndrome do pensamento acelerado, e aí vem sintomas de doenças psicossomáticas. Esses são os frutos da violência doméstica e frutos do feminicídio. isso é muito, muito, muito sério Muito, e alarmante. muito. Porque se nós já estamos vivendo uma pandemia no sentido da doença mental e dos transtornos diversos, você imagina essa geração que está vindo. Exatamente. Sim. Que está vindo essa geração para nós. Por isso que hoje eu entendo que mulheres como nós, e você que também está em casa, você deveria muito se interessar por essa área, por essa parte, Sim. de cuidar da saúde mental das pessoas, porque está havendo uma necessidade e vai aumentar muito. Sim, com certeza. Porque olha o que nós estamos ouvindo, o relato da doutora Ana falando sobre a sua experiência Isso é pessoal. real, gente. Isso, Isso é um caso isso é a minha vida. É um fato real. É a minha vida, é a minha verdade. A minha verdade com relação à tentativa de feminicídio, porque o meu ex-marido ele me ameaçou de morte muitas vezes, não foi a primeira, a segunda vez. Entendeu? Eu fiquei no hospital com o joelho quebrado. Hoje eu tenho problemas de locomoção por conta dessa violência mesmo. E aí, esse alerta, né, dos sinais, que a gente tem que entender os sinais desses parceiros e procurar ajuda para si também. Sim. Né? Não só a denúncia, mas essa ajuda para você, mulher, entendendo que se você não se posiciona, não busca ajuda, os frutos da violência doméstica você vai colher na vida dos filhos, e eu colhi. Hoje, graças a Deus, né, o Rafael está estável, ele faz tratamento psiquiátrico com medicamento, faz terapia, hoje é um homem sociável, hoje ele está com 29. Canta, né? Canta, ele fez músicas, né, na época da mania, né, da doença, da bipolaridade, é onde ele mais se desenvolveu, e a dor dele foi feito letras de música. Depois eu mando para vocês, né? Uma das músicas dele é a abertura das minhas palestras. E a pior dor que ele fala é essa dor tá me matando. E é a dor do inconsciente, porque essa é a maior dor do ser humano. Entende? Do inconsciente, que a gente não entende. É uma essa dor silenciosa, né? Invisível, é uma dor invisível. E que hoje a minha verdade toda é exposta do jeito que é, para ajudar você do outro lado, Isso. mulher. Né? Então, a minha história de superação, a minha história, eu tinha muita vergonha de falar que o meu filho morreu porque ele era traficante. Só que quando eu falei a verdade, por que ele morreu, e aí que eu, né, lógico, eu estudei, tudo com base científica desse cérebro humano, né? Eu sou apaixonada por cérebro, gente, tudo meu é cérebro, oh meu Deus. Mas que veio trazer essa resposta. Porque quando eu estava ali, falei, meu Deus, eu vou perder meu segundo filho. Eu não admito, eu clamei ao Senhor, falei, Senhor, eu não aguento mais perder. Senhor, me ajuda, o que eu faço? O Senhor, eu ouvi, foi audível a voz do Senhor na minha mente. Vai estudar o que está na mente do seu filho, porque você vai entender quem é você. Nossa, que Gente, foi lindo. muito forte. Lindo, né? E aí eu pedi, Senhor, mas eu vou ser psicóloga? Eu não tenho jeito para ser psicóloga. Ele vai estudar. E aí eu fui para várias áreas para entender. E aí, quando eu terminei o meu curso, e eu não falei para ninguém, Rô, que eu estava estudando, né? Nessa época, Rô, não sei se a Rô lembra dessa época que eu estava estudando, cuidando da saúde mental do meu filho. Você sabe o que eu cheguei a me tornar? Ambulante. Eu vendia pão com ovo no meio da rua, cafezinho na esquina da minha casa, para pagar todas as despesas da minha casa. Peguei e também a fase do bolo da vó Ana. bolo da vó Ana. Exatamente. Quem quer, faz. Quem e aí, quer, sabe o que acontece? dá desculpa. Né? Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Não é? No caso, E você ali- significou a sua dor, né, também, né? Tudo Eu que confesso passou. a vocês que eu estou precisando respirar um pouquinho sobre esse tema aqui, porque é muito forte. Forte. Mexe com a gente, que é mãe, É. né? Porque a gente sente um pouquinho do que é uma pessoa ver um filho e você falar, cara, eu não quero que o meu filho se perca. Isso. Eu perdi um, mas eu não vou perder o outro. Então, assim, É. a gente se emociona porque nós somos gente, nós E somos somos mães, também. somos Mães, vós, entendeu?
E eu fico assim pensando o que será dessas crianças, porque realmente, de verdade, hoje tem uma preocupação muito latente assim no meu coração, porque eu fico pensando, e essas famílias que têm 3, 4, 5 crianças, para onde vão essas crianças? Tipo assim, quem vai acolher essas crianças? Será que é um Será que, tráfico? então, será que elas vão ter um lar para ir? Será que Vão a ser- família, né, tem a família família para às vezes não acolher tem condições ou não quer também, né, se assumir e aí vai para orfanato? e Você vão sabe por que aí essa pela história vida, Sim. e essa né? história que a Ana contou, né, do primeiro filho, né, Sim. que foi acolhido pelos traficantes. Sim. Hoje você chega nas comunidades, você vê muito criança, não é mais adolescente, criança de Muito. 7, 8, 9, Sim. 10 anos, sendo Não tem acolhida mais pelo, idade, sendo né? acolhida até mesmo pelo tráfico. Aí a pergunta é, será que essas crianças estão vivendo isso nos seus lares, por isso que estão se envolvendo Sim. tão Com cedo? certeza. Porque está muito cedo. Antes era com 15, 16 Mas anos você que viu a leitura via. que o menino dela fez? Ah, Na minha mas casa é um essa inferno, mas aqui fora eles me acolhem, Pois eles é. me abraçam, eles me recebem. Olha, era legal. essa a leitura do Felipe. E você sabe a fala do Felipe? O Felipe falava assim para mim, eu trabalhava, eu sempre trabalhei. Filho, ele falava assim, mãe, eu tô no tráfico porque eu vou te dar uma vida boa. Porque eu não quero mais o meu pai batendo em você. Olha. Porque eu não aceito mais o meu pai traindo você. Você trabalha tanto, você estuda tanto, você não tem valor. Olha a percepção dele. E nessa época, quando eu tava fazendo a faculdade em 2000, eu me formei em 2004 e depois fui fazer a pós como psicopedagoga clínica. Na época era pós, hoje já é uma graduação, né? Para mim foi uma surpresa muito grande. Há pouco tempo estava falando com um dos donos da Estácio, da Barra, e ele falou, hoje tem a nível de graduação a psico, né? E aí, naquela época, a percepção dele era essa, que ele ia ser o meu salvador. Olha aí. Então, assim, muitos filhos que foram abraçados pelo tráfico é por conta da falta de acolhimento e Sim. dessa conexão maternal e paternal. Sim. Tudo bem, se é mãe solo, mas como está esse vínculo? Né? Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que a gente precisa estudar para realmente dar o nosso melhor, né? Mas a gente tem tantas técnicas, existem tantas técnicas. Eu ensino tantas mães com a técnica dos 9 minutos, sabe? 9 minutos, 3, 3, 3, 3 minutos antes de ir para o teu trabalho, vai lá no ouvido do teu filho. Ele não entende, mas diga, você é amado, você é desejado, você é Dá um querido, abraço, né? você é acolhido, você Todo isso. dia tem que falar. Potencializa isso durante 9 minutos. Na hora do almoço, você tiver o tempo de falar com seu filho ou falar com quem está cuidando, fale isso. E na hora de dormir, a mesma coisa. Sim. Porque isso é uma questão de saúde mental. Sim. O cérebro, ele precisa se sentir acolhido. Ele não está entendendo, ele é um bebê, ele está dormindo, mas você está embutindo isso no cérebro do seu Funcionando filho. ele. Entende? Mas isso acontece não só com bebê. Teve um caso que eu atendi de uma mãe que o filho dela, ele gostava de fumar uma maconha, né? Então, quando ele chegava em casa, era aquela briga toda. Eu falei assim, muda a recepção quando ele vir da rua. Pergunta se ele já jantou. Começa a abraçar o teu filho. Isso aí. Porque quando você não acolhe dentro da sua casa, A rua o acolhe. mundo vai A rua acolher. A rua E acolhe. o que aconteceu? Ele começou a se sentir amado. Olha aí, ó. Começou a se sentir amada. Aí um dia ela chegou, a louça estava lavada. Aí ela virou e falou assim: mas ele lavou a louça, eu tive que lavar. Eu disse: não tem problema, Isso. elogia. E filha, obrigada, você ajudou a mamãe, mas chegou Valoriza. cansada. E Incentivar, mudou, né? hoje o rapaz está na igreja. Incentivo. Olha, então, você viu a... Saiu do ciclo das amizades, que fumava maconha, e está na Então, igreja. por Mudou. quê? Porque o ser humano, até os animais, né, gente? Sim, Os animais gostam de ser acolhidos. Imagina o ser Quem não humano. gosta, né? Então, é a mudança de comportamento que a gente tem em casa que faz o outro mudar. Você muda alguém? Não, mas o seu As comportamento atitudes, e as suas atitudes. A própria palavra de Deus diz, né? É isso Não é aí, ninguém por a palavra, mas pelas suas atitudes. E aí, assim, ó, Comportamento, né? o que eu Sim, sempre sim. digo, aquilo que você precise que mude fora, precisa mudar dentro. Entendeu? Então, assim, nessa pegada que estamos aqui, falando sobre os frutos, né, dessa violência, do feminicídio, que na minha concepção, acho que na de vocês também, é uma coisa absolutamente assim, dentro de mim, uma palavra grita assim, aberração, sabe? Uhum. Tipo assim, não pode existir, tipo assim, não pode existir, isso é uma aberração, isso é inadmissível a gente lidar com isso assim, de uma forma natural. Então eu fico pensando, essas crianças, como vai ser
doutora Ana, assim, o desenvolvimento humano delas. O que elas vão se tornar? Quais os tipos de transtornos que elas vão possivelmente ter a partir de ver uma mãe sendo assassinada, ou vice-versa, né? Que pode acontecer também, sim, né? sim. O caso da Jojo Todinho, não sei se vocês conhecem. Assassinato do pai, né? O pai foi assassinado na frente dela. Não sei se vocês lembram da Jojo lá no começo, lá da Fazenda, que eu até votei naquela época para ela, Sim. né, daquele jeito, daquele rompante. Mas por que ela era assim, muito incisiva, muito sanguínea? Senso de justiça. Senso de justiça. Agora você sabe que é o curso que ela está fazendo, né? Direito. Tudo a ver. Tá vendo? Tudo a ver. Exatamente. Então eu fico pensando, ela sempre fala sobre isso, sobre o trauma de ter visto o pai ser assassinado na frente dela. Essa história dela eu não conhecia, não. Sim. Vai ficar esse trauma, esse pensamento. Só que o legal dela é que ela tá conseguindo virar a chave pro lado do bem, né? Que ela não tá assim uma pessoa... Ela tá governando revoltada, ela tá as emoções. mudando. Né? Ela tá mudando totalmente. Então, assim... Mas e as pessoas que não tiverem essa mesma sacada ou essa oportunidade, o que vai ser dessas crianças? Quais são os transtornos? Os transtornos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Exatamente, os transtornos mentais, que são as doenças psicossomáticas, né, que nós tratamos no nosso consultório, que são as doenças emocionais, tudo aquilo que a parte clínica médica não trata e encaminha é doença mental, a saúde emocional. Então, que tipo de doenças, né? Quais são os sintomas? Ansiedade, depressão, automutilação, tentativa de suicídio. Tricotilomania. O que é tricotilomania, Ana? É pessoas que arrancam o cabelo do corpo. Tricotilofagia. Arrancam o cabelo do corpo e come. Para escoar uma ferida emocional. E eu tratei a Fabi, um beijo. Fabi, Deus abençoe sua vida. Ela tinha tricotilomania, que na cabeça não tinha cabelo. Qual foi a dor dela? Qual foi a raiz? O pai arrancava a unha dela, queimava ela, batia nela. Jogou ela no lixo várias vezes. Ela foi encontrada no lixo desde bebecinha. Entendeu? Ela era humilhada, queimada pelo pai. Olha a ferida. E aí, o que ela descobriu que escoava aquela ferida? Era uma criança de 3, 4 aninhos também, né? Antes era bebê. Ela entendeu que ela arrancava os cílios e ia escoar. Então, ela não sentia dor. Olha que coisa interessante. Ela não sentia dor arrancando o cabelo do corpo. Ela sentia alívio, que são os toques. Transtorno obsessivo compulsivo. Toque. A pessoa é organizada demais. A pessoa vai para academia, quer ficar forte demais. Isso tudo é um desvio, porque todo excesso esconde uma falta. Então, as doenças de crianças, né, das vítimas de feminicídio são N, vem muitas. E aí a gente precisa entender qual é o sintoma que ele tem e, às vezes, também a violência, entendeu? Ele reproduz ali como explosões e desgoverno dessa emoção. Então, e aí, se não houver uma intervenção... Se não houver o tratamento. Possivelmente se torna um adulto que vai se reproduzir como um homem violento, com alguém que vai só dar continuidade a esse ciclo, né? E outras doenças, né? Assim, na verdade, a gente trata a doença até ela se estabilizar, né? A gente não pode falar que a gente cura ninguém. É verdade. Antes de dar continuidade, vamos chamar aqui da mesa a Bianca. Daqui a pouquinho, né? Estava beber água. Vai, querida, um minutinho. Então, só para a gente dar continuidade, eu fico assim muito interessada nesse assunto, porque por ser mãe, por ser avó, eu me preocupo muito. O que vai ser do futuro dessas crianças, né? Porque, assim, a mãe já sofreu, assim, as agruras todas e, às vezes, perdeu sua vida. Sim. O pai está encarcerado porque foi, né, denunciado, enfim, está preso. A criança vai ficar agora por conta de vó, se a avó vai poder, às vezes não tem saúde, né? Está na velhice, enfim. Qual o futuro que espera essas crianças? É uma preocupação também nossa aqui do Elas, importante falar, até comentei com a doutora Ana, sobre um projeto, minha querida Iraci, a gente fazer um trabalho efetivamente nas escolas, para essa conscientização e para essa prevenção, desconstruir essa questão, né? Porque você recebeu o maltrato, a tortura, seja lá o que for, contra criança ou contra um pré-adolescente, você não precisa levar isso para frente. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, interceptar isso aí
entendeu? Trabalhar também os traumas também Trabalhar os vividos. traumas para poder ajudá-lo a se remoldar, né? A se Sim. ressignificar, Sim, para não se tornar um futuro adulto doentio, uma pessoa psicopata ou mas sim um assassino. futuro promissor, né? Sim, E dá oferecer promissor. um futuro, Tem uma que- chance, né? Uma chance, uma oportunidade, né? Oportunidade. Inserir, né? Então, Meio assim, social. a Bianca vai chegando aí. A Bianca está chegando. Uhul! Seja bem-vinda. Olha, gente, é tão bom estar com essa equipe maravilhosa, essas mulheres lindas, mulheres sempre dinâmicas, mulheres que estão assim envolvidíssimas, né, nesse projeto, nessa obra que nós estamos fazendo. E aí, Bianca, nós estamos falando aqui sobre a questão dos frutos, né, da violência através também do feminicídio. Doutora Ana, a senhora tem mais alguma coisa a falar sobre isso? A sua história é tão interessante, e olha tão interessante que a gente ficou um pouco em choque aqui de ouvir. Tá? Eu tô dali nos bastidores, só questionando, né? Então, Falar eu da costumo dizer o educação. seguinte, que a dor não pode ser maior do que o propósito. Então, eu nasci para um tempo como esse. Todas nós nascemos para um tempo como esse. Então, as nossas dores não podem ser maior do que o propósito. E você está falando sobre os filhos, né, do feminicídio. Olha que coisa interessante. O meu abusador, ele casou de novo. Olha que história, gente. Ele casou de novo, ele teve um relacionamento, e desse relacionamento ele teve uma filha. Essa filha, ela é fruto de um ato de feminicídio. Não da parte do meu ex-marido, tá? Mas essa mãe, ela foi morta pelos traficantes da favela de Acari e jogada para os crocodilos. Olha a reprodução do ciclo da violência do meu agressor. Você entende como que é muito sério isso? É muito sério. E essa menina, hoje ela é uma adolescente e ela tem muitos problemas emocionais. Porque o meu agressor não só violentou ela, ele bateu também nessa mulher, e essa mulher se viu sozinha e caiu na mão de bandidos. Quem é que caiu na mão de bandidos na minha vida? O meu filho. Olha isso, ó, ele repetindo o ciclo dele. Verdade. E hoje ele colhe ele colhe esses frutos, né, na vida da filha, que realmente tem muitos problemas mentais, muitas questões emocionais que precisam ser, que deve estar sendo tratada, né? Mas olha o ciclo se repetindo na vida não só do agressor, de quem ele está agredindo, mas também do agressor, né? E se essa criança, né, se esse adolescente, se esse adulto hoje, que é um fruto, né, desse caso, não for acolhido e não for de fato buscar ajuda ou ter essa oportunidade, de fato vai ter muitos problemas emocionais lá na frente. Eu queria De aproveitar só relacionamento. esse link aqui, doutora, para pedir você que está nos vendo, se você pode contribuir com a gente, com a sua habilidade profissional, com o seu conhecimento, e especialmente também na área das crianças e da adolescente, que nós hoje não temos assim um grande número de mulheres na questão da saúde mental que se dediquem à questão das crianças, mas a gente precisa. Sim. Já me pediram Do essa ajuda. acolhimento. Do acolhimento. Como eu vou tratar? Que eu queria Violência- perguntar isso para vocês aqui, gente. Essas crianças que carregam tantas dores profundas, traumas tão terríveis, tem muitas perguntas sem resposta. Eu quero perguntar para você, o que a gente pode fazer por elas? O que vocês acham que a gente pode fazer? Primeiro precisa acolher essa criança, né? Sim. Acolher, abraçar, mostrar para ela que não é o fim, sabe? Que ela também não está sozinha. Eu acho muito importante, né? E até mesmo na parte, né, da própria escola. As políticas né? públicas, elas precisam acontecer na primeira infância, é o que a gente fala muito. A gente, Aham. como educadora, precisa entender que isso precisa ser falado. Quebrar esse tabu que tem que ser falado dentro das igrejas, das instituições. Porque a primeira instituição que a criança recebe depois da família é a escola. A escola. Sim. Exatamente. Então, a escola precisa estar preparada para isso. Trabalhar, Precisa trabalhar focar isso. As políticas públicas precisam estar voltadas para isso. Como a Ana já falou anteriormente, é um problema de saúde mental. O SUS daqui a pouco vai começar a se falar nisso. O fruto não só da violência, não é só psíquica, educacional, está chegando. Já chegou, Já tá? chegou. Eu já me arrisco a Já dizer, está minha muito irmã. próximo. E isso vai virar uma política pública, precisa virar uma política pública de sistema único nacional.
todo o Brasil precisa falar sobre isso. Até porque você vê, né, nas escolas aí, né, as crianças Sim, agredindo tem professor, escolas aí agredindo que alunos, estão um agredindo o outro. professores, né? Isso é tudo fruto. A nossa Sim, sociedade está numa porque violência muito aquilo grande. que eu presenciei em casa leva para dentro da escola. A escola precisa estar preparada não só para alfabetizar no letramento, Uhum. mas a gente não tem nas escolas a alfabetização emocional. A gente precisa preparar essa criança, sabe? E desconstruir, muitas vezes ela está carregando, ela está trazendo de casa a violência. Sim, sim. E quando ela se depara dentro disso, da sala de aula, a gente falando sobre esse vínculo, sobre essa emoção, dando nome nas emoções, né? Sim, Falando, reconhecer. nomear essas emoções, reconhecer que ela tem raiva, tem ódio, Uhum. e mostrar e apontar isso para ela, porque aí ela não vai se sentir limitada em falar o sentimento. Porque o que acontece? A gente que é da área educacional, a gente Sempre puxa, não tem como, né? A escutativa, né? criança, cala a boca, Sim. engole o choro. A criança não é ouvida. Você não tem oportunidade. E aí a criança que não tem oportunidade de ter essa troca com a mãe, com a professora, né, ou com quem ele tem ali de rede de apoio, quando ele não tem isso, lá na vida adulta ele vai ter. Agora eu sou adulto, quem manda sou eu, vou falar o que eu quiser e vou fazer do jeito que eu Exatamente. quiser, porque quando Agora ninguém eu era manda. criança, eu Reprimido. não tive, Era eu reprimido. não tive como ser ouvido, então a gente precisa Agora, estar deixa eu falando colocar sobre aqui isso. só um adendo aqui nessa conversa tão agradável, que é o seguinte: uma coisa é você criar o seu filho, né, e ensinar o seu filho. Então, assim, as bases dos bons costumes, da educação, dos valores, do respeito tem que nascer dentro de casa. Porque o que eu vejo hoje, senhoras pedagogas? As famílias se desestruturam, não querem essa responsabilidade, Sim. Joga para outro, né? joga para a escola, não é isso? Elas querem exigir da escola uma retratação que ela, como se elas fossem assim as responsáveis pela formação. Na verdade, a criança vai para a escola para aprender, buscar o letramento. Mas é a base que você precisa dar dentro de casa, que é essa questão do respeito, não responda mais velhos, não bate em professor. Mas sabe que às vezes as mães são tão ausentes e jogam essas crianças na mão de babá, de cuidar, né, de pessoas para cuidar, e essas crianças aí não têm, porque a base é a mãe e o pai ali que precisa ser o espelho daquela criança. E não jogar para cima da escola, né? Nem da escola, nem da babá que cuida. E nem porque da às vezes joga para babá. Sim. A babá não tem obrigação de educar, ela vai cuidar. Exatamente. Verdade? Aquela criança, você vê, às vezes não é só na classe média, você vê às vezes, classe alta aí, crianças cometendo absurdos dentro da escola. Eu já vi vários A grande casos. verdade é que a nossa sociedade está doente. Sem julgamentos, né? Sim. A gente sabe que essas crianças que chegam, as mães precisam trabalhar. E a quem eu vou cuidar? A escola está ganhando essa responsabilidade também, que é fruto de uma sociedade doente, uma sociedade machucada. E a gente precisa tratar em conjunto. A consciência precisa ser em conjunto. Esse podcast hoje, o quarto, né? Foi para isso mesmo, para despertar isso. O pouquinho, né, que a gente vai fazer vai ser reflexo. É porque antes, né, focava muito na escola pública. E hoje não é só numa escola de baixa renda. Não sei se vocês lembram, teve uma febre no estado do Brasil sobre adolescentes que chegavam na escola atirando e matando um monte de... Lembra disso? Estava assim. Você lembra disso, gente? Teve um caso aqui, né? Em Realengo. O que acontece? Essa criança, naturalmente, tá? Eu já identifico ela com o quê? Com o transtorno obsessivo desafiador, que é o TOD. E aí, isso nunca foi tratado, isso nunca foi levado em consideração. Aí a criança, ela é taxada como mal educada, sem educação, ignorante. E eu tive isso, gente, parece uma coisa, né? Eu tive isso dentro da minha casa com relação ao filho do meu ex-marido, meu segundo marido. Se eu não chego na hora, em um determinado momento que ele estava em casa, ele não morava com a gente, ele veio passear, ele ia tacar uma barra de ferro na cabeça do menino porque ele falou não pro garoto.
Caramba. E aí, depois eu fui descobrir que ele foi diagnosticado com o TOD. Eu nem sabia o que era isso, eu não era formada em nada. E aí eu fui entender. Só que depois do meu término do relacionamento que eu fui entender por quê. Ele é fruto do meio. Ele viu várias vezes a mãe apanhando. Olha o fruto aí. E aí ele replicou e reproduziu isso. Então aquela violência toda que aquela criança passou. E aí tem muitas crianças realmente que ela não tem voz, ela não tem o vínculo afetivo em casa, e quando ela cresce, ela tem lá 12, 13, 14 anos, já explodiu dentro dela e a chave virou com relação à violência que estava reprimida, e aí ela perde a consciência, tá? Ela perdeu a consciência e ela quer se vingar. Porque às vezes uma coleguinha não quis estar com ele, a professora não deu a nota para ele que ele queria. Em cima da perda da consciência, eu queria falar um pouquinho sobre essa psicopatia. O psicopata em si, porque essa pessoa que não tem empatia nenhuma, né? O psicopata, ele é uma pessoa fria, que ele mata e ri para você e diz, e aí? Então ele não perdeu consciência, ele faz consciente. Consciente. O psicopata. Mas cadê, eu digo assim, cadê o sentimento, assim, eu tô me doendo porque eu matei alguém. Não tem. Não tem. Não, Tem. psicopata. Não tem, o psicopata não tem. E aí a gente está falando de transtorno, né? né? Gerações desses transtornos. Todo a gente mundo. aí a gente fala do transtorno mesmo. Exatamente, sai daí, tá? Ele se torna uma pessoa fria, Não calculista. teve aquele caso que matou a mãe, matou o pai? Eu esqueci Sim. o nome da... E depois ela foi fazer um churrasco. Ficou presa aí no tempo. Eu esqueci o nome dela. É Ana... Ai, daqui a pouco eu lembro. Richthofen. Isso. Meu Deus. É, Então, psicopatia. Psicopatia. marcou um churrasco. Foi para um churrasco como se nada tivesse acontecido. Exatamente. E outra, o psicopata, Vai, ele não só mata, né? Ele não só planeja, mas se ele não quer sujar as mãos, ele usa Ele pessoas pra manipula fazer. a ideia de outras pessoas para fazer aquilo que ele quer, porque isso também é um comportamento de poder. É. Eu sou tão poderoso ao ponto de fazer uma outra mente fazer aquilo que eu gostaria de Ué, isso fazer aconteceu para não tomar na internet opa. com criança, Olha né? como é Jogos que na é. internet, jogos na internet. Tem, criança. né, os Do joguinhos, outro né? lado, ele consegue manipular. Manipular, Em busca do poder. Exatamente. Em busca do poder. Tem muitos jogos, né, infantis. Você, mãe, por favor, Roblox é um deles. Sim. Tem muitos outros. Eu sei do Roblox porque eu li, na verdade, a intenção desse jogo, a subjetividade do que é esse jogo, a indução do que é esse jogo. E tem outros também, né? Outras plataformas digitais aí. Então você, por favor, olhe mais com consciência aí o celular do seu filho, o que ele está fazendo do seu adolescente, porque realmente, assim, tá muito fácil. Essa é a violência digital que a gente tem em casa agora, né? Tá chegando em outros padrões também. E a gente precisa Precisa reconhecer isso também. O fruto chega muito próximo, muito sutil. A gente faz muito isso para ficar quietinho, que eu dou telefone, celular. Dava chupeta. Dava uma chupeta. Então, um beliscãozinho, né? Sim. O beliscão pedagógico. Mas Agora tudo é celular. Tá no celular. Né? Que informação que ele está recebendo? Porque o celular ele vai informar da forma boa e da forma ruim. Sim. Quem vai filtrar somos nós, os pais. E sem dizer que a tela, ela libera uma substância química e que vai para o nosso cérebro, faz com que a dependência seja igualzinha à dependência de cocaína. E nós já temos clínicas tratando sobre isso, tá? Que tem muitas crianças. Sim. 13 anos, 12 anos. Nunca você não viu o caso da menina que agrediu a mãe dentro do avião porque a mãe tirou o celular? Sim. Vocês viram isso? Gente, tem o tempo todo. Ela voou em cima da mãe dela, gritava, esperneava e ficou transtornada porque tirou o celular. Por quê? Foi abstinência. Abstinência. Exatamente. E a droga faz o quê quando tira? Deixa Abstinência. É a Deixa a mesma pessoa coisa. A mesma. Por conta dessa exposição A dopamina. que da tela. o pixel dá pra gente, entendeu? Então a gente tem que ter esse conhecimento, tem que estar falando sobre isso. Então pai e mãe tem que controlar um pouco isso daí, né? Interessante. Casa bastante, Com certeza. Que a nossa adolescência agora, antigamente era quebrar um braço e usar metiolate. Quem lembra do metiolate? Pois Era Mercúrio também, né? Mercúrio. O mercúrio, não, pelo amor de Deus. Agora o que vai chegar são as doenças ergométricas, né? Que é o
Tudo Ele baixado. é 17. Ele, Ó. a NR17 É, já fica você muito também que fica a mão né? dele. Deslocamento de A gente não tem mais retina, treinamento de Tem escrever. caligrafia, no Não nosso tem tempo mais era Aqueles caligrafia. caderninhos, né? Caderno de deslocamento de caligrafia. retina, Não é da minha pessoal. época, caderno de caligrafia, tempo que todo. isso, né? Mas isso é Não é da sua época? Não é da minha época, Ah, fala caligrafia. sério. Como assim? Ah, Eu tá bom. adorava fazer. Adorava fazer caderno de caligrafia. Tem na Mas diga procura. só da minha. Não. Ah, olha lá, hein, vocês duas. Isso tudo é um filho, são filhos do século, da geração YG, já estamos na Y, já passamos da Y, não sei nem mais qual é a geração que nós estamos, que está respondendo isso. Então, gente, além da gente acolher, cuidar, oferecer o suporte emocional e ajudar essas pessoas a se redirecionarem, nós também precisamos trabalhar com as crianças e com os adolescentes com a prevenção, não é isso? Exatamente. Que esse é um dos nossos, um dos braços do Elas, é entrar nas escolas para promover isso aí, para poder entrar dentro das Tem que salas, trabalhar a família, dialogar né? com os Não adianta trabalhar um pais, só, né? Tem que ser a dialogar com família, os né? pais e levar para essas crianças, né, de alguma forma, esse entendimento, para que ela possa ter assim, o equilíbrio. A palavra, acho que é legal, equilíbrio. Porque vão impedir de ver, de estar na internet? Não vai, entendeu? A criança precisa estudar e, de fato, gente, a internet, a gente deve ter uma secretária, né? Temos os pais, minha secretária, olha, ela cobra Nós caro, hein? Nós temos uma secretária. Então, assim, para coisas que você sabe que vai ser benéfica, use a internet, use com sabedoria. É legal a gente interagir, pesquisar e tal. Tudo hoje a gente tem que buscar na internet. A questão é os exageros, Exato. o abandono. Tipo assim, para me livrar dessa criança, toma o celular. Para me livrar desse adolescente, deixa o menino ficar trancado no quarto com o celular, fazendo o quê? Vocês que Trancado. estão na igreja, você pode ver. Uhum. A mãe com a criança do lado e a mãe Celular. e o celular. O culto rolando e a criança está lá Exatamente. vendo não sei o que. Ela fica quietinha, e tá certo isso? Não. Então, Por isso que as essa igrejas mexida no precisam ter, cérebro que está. E as igrejas, elas precisam ter essa linha das crianças justamente para isso. Para tirar a criança, porque a mãe fica ali. A mãe fica... Ou então até vai num salão de beleza, tá? Eu canso de ver isso. Leva o filho junto. Cara, lugar de criança também não é É como se fosse assim, é um abandono digital, né? Tipo assim, eu vou te largar por conta da internet, que eu não preciso me deixar em paz. E quer que eu te fale uma coisa? Eu tenho uma netinha de 1 ano e 7 meses. Olha, ela pega, fica assim, ó. Não é? 1 ano e 7 meses. Vovó foto. Aí a mãe dela realmente não gosta. E não é pra ver. Sabe? Mas pra você ver, uma criança de 7 meses, ela pega. E aí ela já sabe qual é o bom, qual é o ruim, tá? Qual é o celular que a mãe já... 1 ano e 7 meses. Isso aí. Essa geração que tá vendo. Gente. Iraci, a gente não pode fugir, que chegou. O moderno chegou. Chegou. Ele tá Não, e conosco. tem um lado bom, beleza. Sim. É esse equilíbrio de saber filtrar o que é bom e o que é ruim. Sim. Que vai nos trazer malefícios. Até pra gente, tá? Até Tá pra falando de gente criança, também. mas até pra gente também, tá? Sim, Tem sim. coisa aqui que não Celular vai hoje em edificar, dia. não, hein? Eu já comprei até um case que eu adapto com 20 mil amperes, porque o meu acaba o tempo todo. Eu já não fico mais com 100% de bateria o dia todo. Você acaba durante o tempo. E aí você vai ter que ter mais um. E sai sem celular, mas sai sem carteira agora, você pode sair. Tudo tá no digital. Pix. Tem Pix, a minha carteira é digital, a minha identidade é digital, Sim, então não sim. preciso mais. Isso aqui virou a nossa vida. E a gente precisa ter esse autocontrole, porque eu trabalho no digital o tempo todo, tá? Só que assim, ó, chega um determinado momento, eu durmo muito cedo na minha casa. Eu durmo 9h30, 10 horas, eu já tô dormindo, gente. Sonho de consumo, gente. Eu quero. Meia-noite, a minha amada que tá aqui assim, ó. E é fato isso. E eu desligo as redes, os dados móveis. Eu vejo os meus filhos. O Rafael trabalha como Uber, né? E a Rafaela mora sozinha hoje com as filhas. Tá tudo bem, tá tudo bem. Filha, tá tudo bem? Não, tá tudo certo. Ó, a porta tá aberta, tô dormindo. E desligo. Se precisar, aí eu aviso. Se precisar falar, tem que ligar. Porque o telefone tá desligado, os dados móveis. Para não ter interrupção no meu sono. Meu sono Bacana. é assim primordial, eu acordo muito cedo. Então, isso é uma higiene mental, isso é autocuidado. Sim. Autocuidado. E os filhos, os pais vão dormir e os filhos ficam 1, 2, 3 horas da manhã jogando. E o que é isso que você está fazendo dentro da sua casa? Você perdeu o controle.
Ah, porque eu gosto, porque eu quero. Tá, você gosta, mas você tem um limite para isso. Pais precisam impor limites com carinho, com acolhimento, com entendimento. Diálogo. Porque ele vai ser o futuro marido de alguém. Ela vai ser a futura esposa de alguém. Então, quem são esses filhos hoje, né? E nesses casos, dessas crianças que foram vítimas mesmo da mãe ter ido embora e estar sendo cuidada por alguém, essas crianças precisam ter esse acolhimento, precisa ter essa escuta, precisa ser, de fato, né, acolhidas para que não se perca lá na frente. Eu tenho uma paciente de 13 anos, a mãe dela é policial, o pai é professor. E uma das queixas dela é que ela fica muito sozinha. Aí eu perguntei como é que é a rotina, quando chega do colégio e tal. E ela falou que dorme até uma tanta hora e de tantas horas fica no celular. Aí eu até fiquei com pena depois. Eu passei uma tarefa para ela reduzir esse tempo de tela e tal. Aí quando foi na semana seguinte, ela chegou assim, olha, você não sabe o que aconteceu, meu celular caiu no chão e quebrou. Eu fui obrigada a fazer a tarefa. Enfim, ela se sente tão sozinha. Eu falei, mas o que você fica vendo no celular? Eu fico passando, fico vendo TikTok, só que aquilo ali tá o quê? E ela é linda, só que ela tem complexo de... Ela é feia. Sim, é porque as comparações acontecem, né? A imagem, a comparação da imagem, Eu passei a tarefa para ela, o celular da bichinha quebrou, gente, eu fiquei morrendo de pena, eu te confesso. Foi ouvido, hein? Foi ouvido. Gente, eu não sei quanto tempo a gente tem, Gustavo. A gente tá. Opa! Hã? Já estamos quase no fim, meu Deus do céu, é rápido, né? Vocês falam muito, então, eu estou assim muito agradecida por esse tempo que a gente esteve nesse programa e nos outros que já se passaram e nos próximos que virão que serão melhores ainda. Sim. E vamos estar sempre juntas aqui para esse debate, porque isso é extremamente necessário. Sim. Eu confesso que para mim foi muito enriquecedor, né? Eu saio daqui com mais saberes, eu saio daqui com mais esperança de que a gente está no caminho certo e que a gente vai conseguir sim chegar aos nossos objetivos finais. Eu quero, antes da gente completar aqui o nosso tempo, convidar você, mais uma vez que está nos assistindo, para que você faça parte desse time. Você também pode fazer parte. De que jeito? Entre em contato com a gente. Vou pedir aqui para Gustavo colocar nossos contatos, nosso QR Code, onde você vai poder entrar em contato e dizer, olha, eu tenho aqui uma formação, eu sou terapeuta, eu sou psicóloga, psicanalista. Quero ajudar. Ah, mas assim, como é que eu vou ajudar? A gente ajuda, muitas das vezes, com 1 hora de doação do nosso tempo por semana. Então, se você pode doar 1 hora do seu tempo de forma online para você ajudar alguém que precisa, entre em contato com a gente. Também se for criança, né? Você atende criança. Se você também atende criança, é um terapeuta para criança, a gente está precisando muito, muito de tudo que você viu a gente falar aqui. Então, assim, se manifeste. Eu consegui aqui encontrar essas amigas caminhando e falando, né? Como a música do... Caminhando Não tem a música do Milton? Fui caminhando e cantando. Então, se fui cantando, cantei a Bia, depois cantei a Iraci, cantamos a Ludmilla, cantamos a Ana, e assim a gente vai cantando. Cantora. Então, gente, é muito importante a gente ter essa predisposição. Eu não sei tudo, eu não posso tudo, mas eu posso me unir a quem pode. Sim. Eu posso pedir ajuda. Então, eu quero pedir você que está nos assistindo, que acompanhou até agora, tem acompanhado os nossos programas, que vai continuar, esteja disponível, sabe? Uma coisa que é muito legal, que Deus ele procura muito na Terra, nas pessoas, é a disponibilidade. Coração não é o quanto eu sou top, não é o quanto eu sou, sabe assim, o mestre na coisa toda, é quanto eu posso me disponibilizar e emprestar um pouco de mim para ajudar alguém que precisa. Então, eu quero convidar você, que pode ser uma psicóloga, uma psicanalista com a gente, entre em contato, está aqui nosso telefone, está aqui os nossos, principalmente aqui, olha, o nosso Instagram, você pode entrar lá, você pode fazer o seu contato pelo direct, tem o nosso telefone também, e você pode dizer, eu quero fazer parte dessa equipe maravilhosa, e você será muito bem-vinda. Inclusive, você que pode nos ajudar com crianças e adolescentes, que eu até pedi Bianca, né, que esse dia alguém me pediu, falei, Bianca, você pode? E elas ajudam a gente com tanto amor, com tanto carinho, fazem além daquilo que elas poderiam, elas se esforçam, mas você também pode fazer isso, entendeu? Ninguém pode dizer assim, eu não posso
posso ajudar, eu não consigo, você pode. Todo mundo tem uma coisa boa dentro de você para você compartilhar. Não morra com isso. Se tem uma coisa que eu levo para a vida né? não enterre seus talentos. Exatamente. Né? Você tem que colocar esse talento à disposição das coisas de Deus, do reino de Deus, mas também das pessoas, do social, dos amigos, dos irmãos de igreja, dos vizinhos. Você é útil e necessária. Então, eu conto com a sua ajuda também. Eu vou deixar aqui as minhas amigas que vão falar sobre os contatos que elas têm para você também entrar em contato com elas. São excelentes profissionais. A Ana, gente, ela é formadora de turma, de pessoas que vão mentorear. Ela tem uma escola, então você pode também entrar em contato. A Iraci atende, a Bianca, a Ludiesca, todas elas são pessoas maravilhosas. Então, assim, faça contato com elas, seja paciente, seja alguém assistida por elas, e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz, e no final a gente vai agradecer aí também aos nossos patrocinadores. Fala você, meu bem, qual é o seu contato para a gente achar? Onde eu te acho? Eu quero te achar. De novo? No- Quer de me achar? novo. Não acha, não? Ela me acha, gente, 20 Ela acha. horas. Então, mais uma vez, eu sou Iraci, sou filha do rei, sou mãe, esposa, psicóloga. Minha área de abordagem é terapia cognitiva comportamental. Então, eu estou aqui me colocando para te ajudar, atendo presencial, online. Meu Instagram, Tem cadê? consultório? Opa, ela atende Consultório? presencial e online. Minha frase, né, que eu amo, conhecimento é liberdade e plenitude. Então, o conhecimento é tudo que eu e você, mulher, precisamos. Meu contato, 21 98 239 7300. Me segue lá no Instagram, que vira e mexe, estou colocando os conteúdos lá que vai edificar a sua vida, vai te trazer conhecimento. @Iraci Bianco. Beijo grande e até a próxima. Vai lá, Bianca. Que honra, né? Bom, Que né? programa com a Ana, maravilhosa. Pena que tá acabando. Pena que tá acabando. Achei mais. Tive aquele gostinho. É só hoje. Eu Calma. entendi que a gente não criou, a gente derrubou muros hoje e criamos pontes. Sim. Eu acho que foi o grande aprendizado do dia de hoje, em todo sentido. Todo Deus criou esse momento. Mais que agradecer. Eu me chamo Bianca de Carvalho, neuropsicopedagoga, graduanda em psicologia, mas já atuo como terapeuta há muito tempo. Eu acho que eu já nasci numa família que precisava de terapeutas, né? A gente já nasce naquela família que precisa de um. Sim. E Deus nos forma para isso, para criar realmente pontes. Me coloco à disposição, meu contato é o 21 989 40 2999, atendo presencial e online. Estou aqui para somar e para aprender com essa mulher que eu quero colar. Agora a gente Epa, pega Quero aprender com a Iraci também, Tamo que juntas. veio Rosângela Lutiesca, Tamo juntas. foi assim, saio muito agradecida do dia de hoje, muita coisa, assim, não tem como expressar a gratidão que eu trago, porque Deus preparou o dia de hoje para dizer assim, olha, por que vocês vieram a esse mundo? Foi para isso. Então, eu saio muito tocada, muito, assim, tô no lugar certo. Obrigada, Senhor. E na hora certa. Na hora certa. Opa! Né? É um privilégio realmente Muita a gente coisa. estar em companhia. É mútuo, né? A gente está sentindo essa sintonia, essa energia maravilhosa que é esse aprendizado, é a gente crescer como ser humano e a gente sair daqui melhor do que chegamos. Doutora Ana, fala com a gente, como é que a gente acha? Onde é que você está, Ana? Ana Ribeiro, onde você está? Mais um pouquinho. Boa. Queremos mais. Eu quero saber do contato dela, eu quero saber onde que ela atende, Tá. como é que funciona, eu quero saber. Vamos Tem que Vambora. entrar na fila. Oxe, né? Se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu atendo em consultório presencial, que é lá em Jacarepaguá, também É logo ali, não é logo. logo ali, Pertinho. dentro do shopping Mapband. E também, né, eu sou mentora de mulheres, palestrante internacional. É importante dizer, porque depois, quando a gente é curada, a gente vai curar outras mulheres. Sim. Nós Então, estamos chiques, elas enquanto- por elas. Elas, olha, e eu vou falar para vocês. Eu estou indo agora para Lisboa em 2026, outubro, né? Eu vou estar levando o Instituto para lá. Oba!
Não só quando eu for, mas eu vou estar falando, porque eu tenho muitas parceiras na Bélgica, eu tenho em Londres, eu tenho na Lisboa mesmo, Espanha, em outros lugares, e mulheres estão buscando realmente ajuda, né? E vou estar encaminhando para aqui. Estamos aqui. Hoje estamos Mulheres juntos. de fora, né? De fora que querem esse acolhimento e que vocês estão acolhendo essas Estamos meninas, essas Porque essas mulheres, doutora Ana, elas não estão só no Brasil. Não, Elas estão pelo mundo. Somos 4. Por isso que é onde ela se identificar, inclusive através desse podcast, Sim, ela vai poder criar com a gente uma conexão. exato. Quer A gente saber, poder Rosângela? estar estendendo até fora do país Fora do país. esse E auxílio tem mais para te terapêutico. falar, elas estão ao nosso lado. Sim. E Dentro aí- das nossas igrejas. Sim. Como amigas, vejo que às vezes não tem uma confiança para quem, e depois disso eu tenho certeza que até as próximas que nunca tiveram conforto em nos contar, vai nos procurar. Eu tenho certeza disso, porque vai entender. E assim, como a doutora Ana falou, né, que ela está levando o nosso programa, né, para fora do Brasil. Existem muitas brasileiras Muitas, ó, Portugal, Fora. Europa, fora do seu lugar, na precisando de em ajuda. Lisboa, o índice de feminicídio, de violência doméstica é altíssimo. E as mulheres, elas não têm voz lá no país. Sim. Eu estive lá e eu Uhum. percebi, e eu tenho outras companheiras, amigas lá também, que falam sobre isso, mas lá é muito abafado. Sim, Entendeu? a cultura Muito europeia. abafado, né? E então segue as redes sociais, Ana Ribeiro Terapeuta. Lá você vai ver, vai ter acesso ao meu consultório. Lá a gente tem uma agenda realmente que quase não atendo, mas ainda atendo as pessoas, né, que estão sofrendo não só violência doméstica, mas também todas as doenças psicossomáticas, né? E a gente quer acolher você através do Instagram. Então vem com a gente aqui, ó. O meu jargão é assim, ó. Não esqueça nunca que você é a extensão da fonte criadora. Eita. Não esqueça nunca que você é a imagem e semelhança do Pai. Cola comigo, que você passa de ano. Sabedoria. E a gente tem 2 patrocinadores para também fazer um momento de Sim, agradecimento. Né? sim, Você sim. pode me ajudar, Iraci? Esse Nós aqui temos é aí a empresa do Hein? nosso querido o Marcos, Marcos. uma empresa Legal. maravilhosa. Ela trabalha com som, com celular, com moto eletrônica, que agora virou moda, né? Internet. Marcos, obrigada Obrigada, por você Marcos. patrocinar, tá junto conosco. Eu sei que o Bernardo vai trazer muita bênção para a sua vida, para a vida da sua esposa. Conte conosco, que nós contamos com você. E você também, que quer patrocinar o nosso podcast, né, o nosso instituto, já foi colocado ali na tela. Nós estamos precisando, sim, de ajuda. Nós estamos iniciando também um trabalho muito bonito. Muita gente né? generosa, né, Iraci? Pode colaborar. Sim, sim, Na qualquer sua valor, generosidade, qualquer você valor, pode né? estar fazendo uma doação. Vou pedir para o Gustavo me ajudar. Até porque... Você coloca para gente poder, em cima do que ela está falando, a gente Até mostrar. porque muitas mulheres hoje são mães que não têm condições de comprar alimento para os seus filhos. Esse caso mesmo que eu falei em um dos programas passados, uma paciente, ela toda feliz porque vai voltar a vender as suas trufas, e ela estava sem material. Então, assim, muitas mulheres precisam voltar ao mercado de trabalho. Nós estamos com um projeto muito bonito, né? De ensinar corte de costura, Artesã, exatamente, unha, cabelo, maquiadora, cabeleireira. arquinho para cabelo. Exatamente. Cada coisa linda. Lembra que sabe aquilo que a nossa fazer. querida doutora aqui falou, né? Que vendeu, né? Juro. Foi ambulante. Então, assim, gente, tem saída. Vai acontecer. Não é só para Tem. nós, não. É para você também. Tem saída. Não pare, não desanime, persevere. Você é poderosa, sim. Você é mais do que vencedora. E colaborador, eu conto com você. Nós contamos. Inclusive, só para a gente estar assim, completando a sua palavra, nós não temos ajuda governamental. Não. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, nós não temos assim altos patrocínios. Na verdade, estamos aqui porque 2 pessoas, 3 pessoas nos ajudaram a chegar aqui, algumas ofertaram de forma espontânea, né? Sim, nós Pequenos temos valores, não movimento do importa. Pix, né? R$1. Temos o movimento do Pix de R$1, teve um senhor que Teve uma benção, tinha ser R$1 fez muita diferença. fez a diferença. Estamos Mas pode mandar mais. Sim, esse Pix que está aqui, esse QR Code, você pode também colocar a sua generosidade aí em atividade e doar
Doe, ajude, sabe por quê? Porque você vai nos ajudar a manter essa programação, a fazer novos investimentos, a termos novas ações. Nós temos projetos aí de entrar em várias comunidades no Rio de Janeiro para poder levar essa palavra, levar esse esclarecimento, levar esse abraço, esse acolhimento. Como é que nós vamos chegar até lá? Como é que nós vamos alcançar, por exemplo, essas mulheres que estão aí em situação vulnerável? A gente precisa ter recurso e para isso contamos com você, com a sua doação e com a sua colaboração. E também pedi a Gustavo para me ajudar a colocar aqui a Herança Contabilidade. Gente, essa empresa é muito massa, não é porque eu conheço, né? é muito massa. É uma autoridade na área de regularização de CNPJs. Elas fazem prestação de contas, tanto para clubes, para outras ONGs, tem muitos clientes de ONGs que fazem prestação de contas com ela, igrejas, são fera. Você, pastor, pastora, querido e querida, presta atenção. Se você quer uma empresa especializada, não é curioso, não, especializada, entre em contato com a Herança Contabilidade. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. O atendimento é presencial no escritório, mas também e especialmente para todo o Brasil de forma online. Então fica aqui o nosso agradecimento a essa empresa maravilhosa e a todos vocês que puderam estar conosco. A gente quer deixar um beijo. Deixa eu só falar, olha, presta atenção. Sim. A sua semente de hoje vai ser a sua colheita de amanhã. Isso aí. Então, o que você vai semear no nosso instituto? Pense nisso. A sua semente de hoje será a sua colheita amanhã. Ok? Ok. Gente, então eu vou deixar aqui um abraço, um agradecimento a Lud, que está ali com a gente também. Maravilhosa. Vem cá, Lud. Lud, vem, Lud. A Lud Resca, pastora é autora. Vai, pastora. Mentira! Nem falsidade. Elas por elas, acolhe de verdade. Não é mentira. Nem falsidade. Elas por elas, acolhe de verdade. Agradecemos também ao Gustavo pela sua paciência. Depois da técnica que me passaram, eu estou curada. Gente, então um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.